assunto do capítulo 2, páginas 22 a 30, e o nosso tema, para esse segundo conteúdo, segundo assunto, é identidade e identidades. Professora Rita de Castro, na disciplina de artes. Identidades e identidades. O que identifica um indivíduo? A identidade ela pode ser composta de muitos elementos diferentes, como etnia, gosto pessoal, classe social, dentre outros, que são alguns fatores que podem influenciar na formação da identidade. A identidade ela pode ser definida como um conjunto de valores fixos e inalteráveis. Por que inalteráveis? Porque é uma coisa que não se muda, que não se altera e que define o indivíduo e a sociedade de qual ele faz parte. Então, como é que se dá a formação de uma pessoa? Primeiro se dá pela etnia, religião, a família a qual ele pertence, a nacionalidade, a orientação sexual, são fatores importantes na formação de uma pessoa. Então, a arte também é um dos principais meios para buscar refletir sobre a etnia, religião, seu povo, enfim, sua identidade. Tem um grafiteiro, que ele trabalha bastante com essa questão da identidade da pessoa. Então, o grafiteiro Carrão, ele diz que grafita como uma forma de valorizar o povo afrodescendente. Ou seja, ele trabalha com a valorização em si da pessoa, do ser humano, principalmente o povo africano. Então, ao expressar algo com ele, se identifica, ele permite que outras pessoas se vejam em suas obras e façam outras pessoas sentirem a importância de sua história de vida, de suas origens, de sua existência. Ou seja, ele trabalha com a identidade da pessoa, fazendo com que, através, do olhar, a pessoa possa estar impressionada e ver-se a si próprio, ou seja, vendo a sua importância dentro de uma história construída na sociedade. Então, há milhares de anos, quando a escrita e a agricultura ainda não existiam, nossos ancestrais representam o mundo em que eles viviam, e também a si mesmo. Eles usavam as paredes das cavernas para representar suas marcas, como nós podemos observar aí acima, nessas imagens, algumas mãos, retratadas, e como, na verdade, eles não sabiam nem ler nem escrever, na época, o que eles faziam? Eles tinham a pintura, tida nas paredes das cavernas como seu principal marco. Então, ele representava tudo aquilo que era do seu cotidiano, do seu dia a dia, representava, assim, a questão da pesca, principalmente, e tudo aquilo que estava ao seu redor. E tudo isso, era marcado nas paredes das cavernas, era representação de cavalos, tudo aquilo que estava no seu dia a dia. Identidade cultural. Quando nós falamos de identidade cultural, a gente diz que a música é um fator determinante, um fator importante na formação do indivíduo, na formação do ser humano. Então, a música é essencial na formação da identidade. Esses gêneros ele pode estar relacionados com sua história de vida, com o ambiente e a época em que você vive, com a trajetória de seus antepassados ou com o grupo de amigos que você cultiva. Então, vamos ver a seguir alguns artistas que encarnam a identidade de toda uma cultura. Nós temos aí, Jair Rodrigues, temos Nina Simone e James Brown, ou seja, alguns artistas representantes desse período da identidade musical. E aí a gente vai poder observar que quando nós falamos da questão da identidade, nós podemos definir a identidade como um conjunto relativamente estável de aspectos de um indivíduo que o distingue dos outros e o tornam único. Então, a gente pode observar que quando nós falamos de identidade, nós estamos falando, daquilo que nós nos identificamos, daquilo que é composto de diferentes elementos, como raça, como cor, como a etnia, como a classe social, a orientação sexual que define entre homem e mulher. Então, aí está um pouquinho do nosso conteúdo falando sobre
identidades, que vem falando de alguns artistas, né, dentro desse contexto. Então, fica em casa, aprimora os seus conhecimentos, dá uma estudada no seu conteúdo, responde suas atividades e vamos continuar estudando.